Bom dia, professor. Tudo bem? Só um minutinho. Deixa eu botar aqui. Bom dia, Rosana. Tudo bem? Quanto tempo? Como você vai? Bem, graças a Deus, com o senhor. Graças a Deus. Tudo ótimo. Então, e aí os estudos, como vai? Estão indo bem. Tudo bem? Então tá ótimo. Beleza. Vai ficar preparado para passar no Enem? Vamos ver. Sim, com certeza. É. Hoje eu vou continuar um pouquinho que eu estou dando aula. Porque as pessoas não conseguem entrar no Zoom. Não entendo isso. Só Meet. Olha, Marcelo está entrando. Bom dia, professor. Oi, bom dia, Marcele. Tudo bem? Como vai? Tudo bem? Ah, Bom olha, dia, bom dia, Amanda, bom dia. Tudo bem? Tudo tudo tranquilo? bom? Tá, vamos ver se os alunos vão entrando. Tem Isabelle aqui, eu não sei porque ela fala que não consegue entrar no Zoom. Tem alguns que não conseguem, eu não entendo isso. É a mesma coisa. Tem alguns alunos que não conseguem mesmo entrar pelo Zoom, não. A Glaucia está entrando agora, viu? Bom dia, Glaucia, tudo bem? Oi, Glaucia, bom dia. Bom dia, professor. Bom Oi, dia, turma. Bom bom dia. dia. Bom dia. A Glaucia estava com dificuldade, mas entrou. Vou falar assim, oi, eu vou falar, oi, Isabela. Bota aqui. O pessoal está conseguindo. Então, vamos lá. Vamos dar mais só 2 minutinhos, só para aguardar. Vamos ver se entra mais alguém, tá bom? Que aí a gente vai fazendo a aula aqui. E como foi a online antes, semana passada? Teve muita gente? Fala aí, Amanda. Semana passada foi presencial, professor. Na outra semana, anterior, a penúltima. Teve o pessoal de hoje. Não teve muita gente, não. Uma turma de 40 alunos, né? Aquele tanto, não teve tanta gente assim, não. Teve que uns 5 ou 6 também. Um pouquinho também. Chegou acho que uns 8. 8, né? Ah, então Mais tá. ou menos isso. Ah, entendi. Depois entra mais gente.
Enquanto isso, eu vou abrindo já a tela, já para adiantar. Vou botar isso aqui hoje. A gente entrando. Vamos lá começar, se não tem muito demorar muito. Eu vou abrir aquele exercício para a gente só lembrar. Desculpa que eu só. Rosana, a gente fez na quarta-feira, que depois eu vou botar a aula gravada lá, sobre alguns exercícios que eu deixei em outra aula. Eu vou botar esse exercício de novo lá, tá? O que acontece? A gente começou a falar de medida de ângulos, tá? E aí, então, que isso é um bom comecinho de geometria, eu vou começar a ensinar como a gente faz o cálculo de medida de ângulos, tá? Então, para que isso cai, isso aqui é uma questão de Enem, por exemplo, tá? Então, pode ser que isso pode cair no Enem, e é uma questão também que é referente à geografia. Para ter uma ideia, junta geografia com, com matemática, tá? Então, eu vou ensinar vocês como fazer um cálculo de a medidas de tempo, tá? Medidas de como fazer essa medida de tempo, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar aqui.
Teve mais alguém? Não chegou ninguém, então vamos nós mesmos. Então vamos lá. A medida de tempo, isso eu acho que é na internet. Vou botar aqui que eu acho que é. Vamos lá, isso aqui é mais fácil para entender. O que é a medida de tempo? A medida de tempo surgiram para atender às diversas necessidades dos seres humanos, como compreender o período de tempo entre o cultivo e a colheita, ou até mesmo o momento em que o sol vai se pôr. Pessoal, desculpa a garganta ainda, que é um reflexo resfriado ainda, né? Desde quarta-feira. Então, a primeira referência para controle de tempo foi o sol. Assim, os primeiros relógios que controlavam o tempo era de acordo com a posição da Terra em relação ao sistema solar. Atualmente, a medida do tempo continua sendo uma tarefa importante. Por isso surgiram os relógios analógicos e calendários. Existem várias unidades de tempo, como hora, minutos, segundos, semanas, dias, anos, décadas, séculos e outras coisas. Mas o mais importante são horas, minutos e segundos, tá? Então, eu tenho o relógio aqui. Olha aqui a ampola de tempo, tá vendo como era usada antigamente. E assim vai, tá? Quais são as medidas de tempo? No nosso dia a dia, há várias medidas de tempo, como dias, anos, meses, mas o principal é a área, é a hora, consumo múltiplo da hora tem os minutos, que uma hora possui exatamente 60 minutos. Um minuto serve para medir intervalo de tempo em poucos menores, com o tempo de deslocamento de um bairro a outro. Outro sumo múltiplo bastante útil para medir intervalos menores são os segundos. O minuto possui 60 segundos. E uma hora possui 3.600 segundos. Há várias situações que utilizamos os segundos como tempo que o semáforo ficar fechado ou aberto, por exemplo. Então, a conversão de unidades. Foi aquela que eu dei na semana passada. Ó. É bastante comum realizar uma conversão de unidades de medida de tempo para realizar a transformação de hora para minuto ou de minuto para segundo. Multiplicamos por 100 e, se for sentido contrário, dividimos por 100. Então, temos aqui como está dando exemplo aqui, ó. De hora para minuto, a gente multiplica por 60. De minuto para segundo, a gente multiplica por 60. Por quê? A hora ou grau, que a gente chama aqui, ó. A gente está falando de hora, né? Mas como for ângulo, a gente fala o quê? Grau, tá? Quando for ângulo. Que é a mesma coisa, tá? Então, quando a gente usa mais, quer dizer o quê? Uma hora ou A bolinha assim, quando está em cima, quer dizer o quê? Grau. Um tracinho quer dizer minuto. E dois tracinhos quer dizer o quê?
segundos. Tá? E é quando a gente diz que 1 hora ou 1 grau é igual ao que é 60 minutos. 1 minuto. 1 minuto. 1 minuto é igual a 60 é igual a 60 segundos. Isso é a referência sempre da relação entre horas, minutos e segundos. Ou 1 grau ou 1 hora é igual a 3.600 segundos. Mas por que isso? É fácil dizer. A hora está aqui, não está? Para eu passar para segundos direto, eu multiplico por quanto eles? 2 vezes. Eu multiplico ele por 60 para virar minuto. Depois eu multiplico ele de novo, 60 para virar segundos. Então, o que eu faço? Eu multiplico 60 vezes 60 para virar segundos. Então, dá quanto? 3.600 segundos. Assim que calcula. E se for ao contrário? Se eu tenho 1 segundo para 1 minuto, eu divido por 60. E 1 minuto para 1 hora ou 1 grau, eu divido por 60. Tá? Essas são as relações. Normalmente, a gente usa a regra de 3. Então, eu vou ensinar a regra de 3 simples. E depois a gente pode fazer também uma relação direta, como aquele exercício lá. Como, por exemplo, vou apagar isso aqui para vocês entenderem. Como dizer, esse exemplo aqui de baixo. Quantos segundos tem? 2 horas e 20 minutos. Primeiro, vamos converter a hora para minutos. São 2 horas para minutos, vai ser o quê? Vamos lá de novo. Opa, fiz errado aqui. Desculpa. Vamos lá. Como a gente faz aqui? 2 horas, ou eu vou botar 2 graus para aprender melhor. Eu quero saber qual é o valor. Então, a gente pode fazer uma regra de 3 primeiro. Vou lá. 1 grau equivale a quantos minutos? 60 minutos. 2 graus ou 2 horas equivale a quanto? A x. Ou a gente pode multiplicar direto, ou fazer a regra de 3. Como a gente faz uma regra de 3 simples? Só faz o quê? 1 hora, 1 grau vale 60 minutos. 2 horas vale quanto? Não sei. Vale x. E como faço uma regra de 3 simples? Simplesmente fazendo o quê? Multiplicando cruzado. A regra de 3 simples, a gente faz o quê? Sempre o quê? A regra de 3 simples a gente faz o quê? Multiplicamos cruzado, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai pegar esse 1, multiplicar para esse x. Vai ficar o quê? 1
vezes x. É igual a quanto? 2 vezes o quê? 60. 2 vezes 60. Então, vai ficar x é igual a quanto? 120. Eu transformei o quê? Para minutos. Eu tenho o quê? 120 minutos. Como são 2 horas e 20 minutos, a gente achou que 2 horas ou 2 graus vale 120 minutos. Mas sobrou os minutos aqui, ó, 20. Então, a gente pega o 120 mais 20 que sobrou. Que é igual a quanto? 140, o quê? Minutos. Esse é o valor, o quê? Total de minutos. E se eu quisesse achar em segundos? Certo? Era só ou multiplicar por 60 ou utilizar a regra dos 3 de novo. Vamos fazer só a regra dos 3 a última vez, só para entender. Se 1 minuto é igual a 60 segundos, 140 minutos equivale a quanto? A x. Aí, como faz a regra de 3 simples, só multiplicar o quê? Multiplicar cruzado. Então, vai ficar como? 1 vezes x é igual a quanto? A 60 vezes 140. X fica igual a quanto? 8.400 segundos. Essa aqui que é a resposta. Tá? E assim, a gente vai fazendo por diante e pode fazer o quê? Direto. Em vez de fazer a regra de 3, quando passa de hora para minuto e segundo, a gente multiplica. E se for ao contrário de minutos, segundos, minutos, horas ou graus, a gente divide. Tá? Então, vou fazer como? Vamos lá. Aqui de baixo, ó, outro exemplo. Quantas horas tem 210 minutos? Quer dizer, 210 minutos para hora. Então, eu vou fazer o quê? Ó, eu quero passar de minutos para hora ou para grau. Eu vou de minuto para hora, eu divido por 60. Então, pego 210 e divido por 60, que deu o quê? 3 horas e 5 horas. O que quer dizer isso? 3 horas e meia. Na verdade, são 3 horas. Nunca pode escrever em número assim decimal. Assim, em relação a horas, tá? Em graus pode, mas em horas não. Então, vai ficar 3 horas e... Quanto vale meia hora? 30 minutos. Tá? E, além da relação de horas, minutos, segundos, vai lembrar que é possível também converter dias para horas, mês para dias, entre outros. Para isso, basta usar a correspondência correta. Por exemplo, um dia tem 24 horas. Oi. Nesse caso, horas não tem nenhum item, não? Como Horas assim? não tem nem... minutos e segundos não tem hífen. O minuto tem o hífenzinho lá em cima para identificar. E segundos tem 2 hífenzinhos para identificar. Aí Não. a hora não tem nada, não? Não, na hora, nesse aqui, não. Ele escreve horas, minutos e segundos, tá? Que ali é para medida de ângulos, tá?
É porque eu estou fazendo a relação que é a mesma coisa, tá? De horas, minutos, segundos, a gente pode usar para a mesma coisa para ângulos, que é graus, minutos e segundos, tá? Que é a mesma coisa, tá bom? Então, é só para relacionar, dizendo que a gente usa a mesma relação, que é a mesma coisa, tá? Só que horas, minutos, segundos, eles escrevem minutos, horas, segundos, segue, tá? É um pouco diferentezinho. E em horas, a gente não tem número decimal, tá? Então, 3,5 horas é a mesma coisa que 3 horas e o 5 é metade. Então, metade de uma hora é o quê? 30 minutos. E assim por diante, tá? E aqui ele está mostrando as equivalências que a gente pode fazer. Por exemplo, ó, um dia pode ter 24 horas. Uma semana tem 7 dias. Uma quinzena tem 15 dias. Um mês pode ter 30 ou 31 dias, tá? Ou 28 ou 29 dias em fevereiro, se for um ano bissexto, como diz aqui, ó. Os anos de fevereiro que possuem mais dias são conhecidos como ano bissexto. Isso acontece porque cada ano tem, na realidade, 365 dias e 6 horas. O que faz em 4 anos, essas 6 horas cederem a um dia. Quer dizer, em 4 horas vezes 6 dá 24 horas. Então, dá um dia a mais. Por isso, a cada 4 anos tem um ano bissexto, tá? E o calendário gregoriano é dividido em 2 meses: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Possui entre 30 e 31 dias. A gente vai verificar, tirando fevereiro, um mês tem 31, outro mês tem 30. Só o mês de agosto que é diferente, tá? Então, exemplo, janeiro tem 31 dias. Então, março vai ter o quê? 30. Abril vai ter o quê? 31. Maio vai ter 30. Junho vai ter 31. Julho vai ter 30. Agosto vai ter o quê? Agosto é 31, professor. Agosto tem 31 dias. Então, setembro vai ter o quê? 30 dias. 31 também, não é? Setembro Não, também. Não, setembro tem 30. Acho que é julho que tem 31. Maio Julho e agosto tem 31, não é? Junho é esse aí, que é do imperador, que eu ia falar, calma aí. Julho tem 31. Não, junho tem 30. Maio tem 31. Maio tem 31. Então, vamos lá, ó. Vamos lá, vou fazer aqui, ó. Janeiro tem 31. Fevereiro, tirando o ano bissexto, tem 28. No bissexto tem o quê? 29, cada 4 anos. Março tem 31. Tá vendo? Janeiro e março são iguais, ó. Aí março tem 31. Abril tem 30. Maio tem 31. Junho tem 30. Julho tem 31. Agosto tem 31. É julho e agosto tem 31. Setembro tem 30. Outubro tem 31.
novembro tem 30 e dezembro tem 31. Então, quais os meses que tem 31? Janeiro, março, aí maio, julho e agosto, que é a única diferente. E dezembro também, professor. E dezembro também. Então, repetindo. São 6 meses, né? São 6 meses. Então, lá, janeiro tem 31, aí fevereiro pula, que é 28, se for no bissexto é 29, março tem 31, que repete, aí vai o quê? Alternando. Abril tem 30, maio tem 31, junho tem 30, aí julho tem 31, agosto seria 30. Só que agosto ficou 31 por quê? Caso do imperador romano, Augustus, por homenagem a ele colocou mais um dia, 31 de agosto. É o único mês que tem que ele é separado. Ele botou 31 dias, tá? É em agosto. Aí setembro tem 30, outubro tem 31, novembro tem 30, dezembro tem 31. Então, é assim que a gente faz as contas, tá? Então, é um mês 31, outro mês 30. Tirando, depois de fevereiro, março, tem 31, e julho e agosto, que tem 31. O resto é um mês sim, um mês não. Um 31, o outro 30, tá? E um bimestre tem 2 meses, um trimestre tem 3 meses, um quadrimestre tem 4 meses, um semestre tem 6 meses, um ano tem 12 meses, ou 365 dias, uma década tem 10 anos, um século 100 anos, um milênio 1000 anos. E assim por diante, tá? Então, isso aqui é relação a tempo, tá? Agora vamos voltar lá para o ângulos. Como a gente vai fazer em relação ao ângulos aqui? Então, gente, a gente vai fazer o seguinte. Como a gente faz esse cálculo aqui, transformando essa longitude aqui no ângulo que eu quero de quê? Um ângulo total de... A resposta é em graus, como eu expliquei anteriormente. Então, vamos lá. Vamos lá. Aí, vamos lá. Como a gente fez a relação, vamos fazer aqui de novo. Ó. Grau, que é a mesma coisa que horas, minutos e segundos. Certo? Então, aqui, ó. De grau para minutos, a gente faz o quê? Multiplica por 60. De minutos para segundos, a gente faz o quê? Multiplica por 60. E ao contrário, a gente faz o quê? De segundos para minutos, a gente faz o quê? Divide por 60. E como a gente faz aqui a divisão de minutos para graus, a gente faz o quê? Divide por 60. Com isso, fica mais fácil de fazer o cálculo já direto. Não precisando usar o quê? A regra de 3. Nesse exercício que caiu no Enem, ele disse o seguinte, ó. Em 20 de fevereiro de 2011, ocorreu a grande erupção do vulcão Bulusan, nas Filipinas. A sua localização geográfica
Olha a geografia aí na matemática. No globo terrestre é dada pelo GPS. Com a longitude de 124 graus, 3 minutos e 0 segundos, a leste do meridiano de Greenwich. Dado que 1 grau é igual a 60 minutos e 1 minuto equivale a 60 segundos, a representação angular da localização do vulcão em relação à sua longitude na forma decimal é diferente da hora. Eu posso botar ele em número decimal, tá? A diferença, a hora não pode ter resultado decimal. Que eu estou transformando a hora em minutos ou segundos. Mas o ângulo pode ter resultado decimal. Tá? Então, nesse sentido, como a gente faz esse cálculo? Vamos lá. 124 graus, ou graus, 3 minutos, que é um tracinho, e 0 segundos, que é representado com 2 tracinhos. Tá? Como a gente vai fazer isso? Simplesmente vou botar aqui, ó. Eu vou transformar tudo isso em segundos. Então, como a gente faz o primeiro? 124 vezes 60. Vezes graus. Como eu transformo em minutos? É 124 graus vezes quanto? 60. Que é igual a quanto? 3.600. Vamos lá. 3.000 7.440 quanto? Minutos. Não é isso? Certo? 124 vezes 60 é igual a 7.440 minutos. E com isso, só como naquele outro exercício, eu tenho aqui, ó, 3 minutinhos aqui, não tenho? Então, eu tenho que somar 7.440 minutos mais o quê? Que eu tenho ali? Mais 3 minutinhos que eu tenho. Então, eu tenho no total 7.443 o quê? Minutos. Beleza? Então, eu estou passando de grau para minutos. Agora eu tenho 7.443 minutos. Eu quero passar para segundos. Então, eu vou multiplicar ele por quanto? Por 60. Então, 7.443. Que não vou fazer a conta aqui, não. Depois vocês fazem em casa, tá? Qual o valor? 446.580. O quê? Segundos. Certo? Esse é o valor de quantos? De segundos. Sendo assim,